Olá, estou de volta, mantendo um casamento junto ao criar uma criança com necessidades especiais. E hoje eu vou falar sobre a percepção de falta de apoio externo, ok? Mas antes de eu continuar, eu gostaria de solicitar a você que dê um like aí, dê um joinha, compartilhe com seus amigos esse assunto que eu estou falando, que é mantendo um casamento junto ao criar uma criança com necessidades especiais. Bom, o assunto de hoje ele é muito importante, que é uma questão que ela atrapalha a manutenção de um casamento forte e intacto, né? Um casamento, quando essa necessidade especiais está inserida neste casamento, essa questão ela é fundamental, que é a questão da percepção da falta de apoio da família externa, dos amigos e da comunidade em geral. É isso aí, né? Eu poderia citar várias percepção da falta de apoio, mas eu vou citar uma aqui que eu li esses dias, eu achei muito interessante. Uma mãe incentivou o filho a ir numa igreja. Ela não diz se é igreja, qual tipo de igreja, se é católica, cristã, qual igreja que é, se é uma sinagoga. Ela não fala qual que é. Mas ela incentivou a criança a ir numa igreja. E ela falou, olha, nós vamos lá porque nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar. E assim aquela criança ficou naquela expectativa tão grande, né? Ficou numa expectativa tão grande, e ela foi então para aquela igreja e a criança já chegou toda animada, pulando, né? A necessidade dessa criança, ela é uma criança autista, né? Então ela chegou pulando, brincando, e eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus, e entrou na igreja. E só que a criança não sossegava, ela ficava em pé no banco, ela falava que ia louvar a Deus, enquanto o culto não começava, ela ficou naquela agitação, e eu vou louvar a Deus, e amém, eu vou louvar a Deus. E só que de repente uma senhorinha levanta do banco dela, lá, estava sentada lá na frente, levantou, e ela veio de mansinho em direção àquela criança que estava eufórica, que ia louvar a Deus. E aquela senhora veio chegando, e ela chegou no ouvido da mãe e falou assim, mãe, a senhora não está vendo que essa criança está me atrapalhando, está atrapalhando de eu fazer as minhas orações? Eu acho que a senhora está no lugar errado, a senhora deveria se retirar. Gente, eu não preciso falar da reação no coração desta mãe, correto? Não preciso falar. Você já imaginou tudo aí. Então, essa e outras questões, né? Também vi o relato, li, aliás, o relato de uma outra mãe, em que ela foi no aniversário da família, de um dos sobrinhos dela. E a criança também, né? E no aniversário todas as crianças ficam eufóricas, corre, brinca, e de repente a criança derrubou lá uma vasilha no chão, e aquilo criou um clima muito difícil. E sabe o que acontece com essas mães? E automaticamente depois ela vai passar esse sentimento para o pai, e isso vai começar a trazer aqui um mal-estar nesse relacionamento, né? O que acontece com essa mãe? Ela começa a se isolar. Ela não quer ir mais na igreja, ela não quer ir mais na festa de aniversário, ela não quer ir mais nas festinhas das crianças, ela não quer ir mais em lugar nenhum, porque é exatamente essa situação, a falta, né, a falta ou a percepção, não é nem só a falta não,
Não é a falta de apoio, não é só a percepção da falta de apoio da família extensa, de amigos e da comunidade em geral. Isso já cria um clima muito ruim para o relacionamento. E às vezes, os pais que criam um filho com necessidades especiais sentem que são criticados, evitados, certo? E até evitados por seus próprios pais e irmãos, amigos e vizinhos. E isso pode se levar, então, a essa sensação de isolamento. E quando os pais começam a se sentir isolados, é importante que eles, como casal, se unam e pensam em expandir a sua definição de família, certo? Mesmo que eles se sintam, que tenha esse sentimento, que tenha essa percepção, certo? Eles precisam se cuidar um do outro, certo? Para que esse sentimento não venha a trazer um prejuízo para o casal e um prejuízo também para que eles venham se prejudicar nisso. Então, uma boa ideia dentro dessa ilustração que eu trouxe, uma boa ideia procurar outros adultos que vão se tornar aliados de vocês, certo? Vocês vão procurar outros aliados, indivíduos que vão trabalhar com você e que aprenderão como ajudá-los e a atender às necessidades dos seus filhos. E isso é muito importante. Lembra que num vídeo anterior aí, não lembro se foi no segundo ou terceiro, que eu falei que vocês precisam aprender novas habilidades? Ou seja, que no ambiente que vocês estão, vocês não são bem recebidos, vocês precisam aprender novas habilidades para estar nesse ambiente. Eu oriento vocês a não fugirem desse ambiente. Você sabe o que essa mãe que estava na igreja, que a senhorinha veio lá e falou com ela que ela estava no lugar errado, falou para aquela senhora, ela disse assim: não, eu não estou no lugar errado, eu estou no lugar certo. O meu filho, ele veio aqui porque ele quer adorar o Senhor. A senhora está ouvindo o que ele está falando? Eu vim aqui para adorar o Senhor, certo? Eu vim aqui para adorar o Senhor. Claro que isso levou um tempo, aquela senhora ficou em casa, ficou isolada, e de repente o pastor, sentindo a falta daquela mãe, ele começou a reconsiderar o processo de como iria receber aquelas crianças. Num próximo vídeo eu vou contar para vocês o restante da história, que é maravilhoso, e vocês vão gostar mesmo desse assunto. Então, sempre as famílias vão se sair melhor quando se tem uma equipe de apoio para ajudá-las. E essa equipe, ela tem que estar bem integrada, certo? Bem integrada com uma estrutura familiar expandida. E essa equipe pode incluir familiares, amigos, profissionais e pessoas que vão levar vocês a um outro nível de entendimento, né? Para que vocês cresçam como casal. É por isso que eu falo que os casais precisam crescer para que eles ganhem força para passar por tudo isso. Lógico, todo mundo vai olhar vocês de uma situação. Eu mesmo já cheguei num ambiente com o meu neto para brincar com eles numa sala de brinquedoteca, é o nome que se dá, né? E quando eu entrei com o meu neto, ele correu e começou a espalhar os brinquedos, a espalhar as bolinhas. Os 5 pais que tinham lá dentro com as crianças começaram um a um a sair até que nós ficamos sozinhos. Eu senti, certo? Eu senti. Mas uma coisa eu digo para vocês, olha, não me fez efeito. Se eu tiver que voltar lá, eu vou voltar. Se eu tiver que ir com ele na igreja e ele pular, ele vai pular. Se ele estiver agitado, ele vai ficar agitado, porque eu sei a situação desse meu neto e a situação dos 100
paz que eu contei hoje de manhã aqui na clínica, quando eu vim trazer o meu neto aqui. Quando vocês entrarem nessa clínica, né, que vocês olharem, se a gente pudesse ver o coração daqueles pais, quanto ressentimento, quanta falta de apoio familiar, quanta falta de apoio de amigos, vizinhos e parentes, quanta falta de apoio deve existir. 100, imagina, 100 foi o que eu contei, mas eu descobri que essa clínica ela traz um atendimento a 1000 crianças diariamente, ok? Então esse foi o tema, né? E você que está aí com essa percepção, né? Tendo uma percepção de que que você é evitada, que você é abandonada, olha, Deus está aqui e Deus está aí. Esse é importante de tudo. Ele está olhando para o amor de vocês, viu, pai? Viu, mãe? Eu quero que vocês fortaleçam o casamento de vocês, para que vocês tenham forças para vencer e mostrar para todo mundo que vocês conseguiram com grande garra e grande vitória e grande, né, força a resistir todas as pressões e estarem vitoriosos porque vocês conseguiram dar o melhor para os filhos de vocês. Fica com Deus e eu fecho com simplesmente algumas palavras. Deus está aqui e Deus está aí. Sinta Ele no seu coração e ganhe força. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.